Oi. Olá, Fabi. Oi. Poxa, caiu quando você fez o esqueminha lá, né? Foi você que fez ou foi, Léo? Foi eu. Do suzerano senhor feudal. Oi. Deixa eu compartilhar de novo a Eu tela. estava escrevendo do cristianismo na hora que caiu. Ah, pois é. Tem um papel super importante, gente. Aí já era. Mas tudo bem. É muito rápido, né? Tinha 5 minutos, eu falei, ainda dá para finalizar aqui alguma coisa. Peraí, tem gente entrando. Tá. Olá. Voltamos. Todos de volta. Eva, chegou o e-mail. Só avisando antes. Abriu? Abri. E? Autorizou, só que eu não sei mexer nessa plataforma, não. Me manda print do que aconteceu. Me manda print do que aconteceu, eu te explico. Tá ok. Apareceu, tipo, a plataforma do negócio, do site. Apareceu. Eu coloquei você... Tá, mas eu coloquei você só como autor. Então, você só pode publicar artigos. Aí fica até mais fácil, porque tipo assim, em tudo que você abre, acaba tipo, mexendo em alguma coisa. Então, você como autor, é só você tocando no mais lá, tem um maisinho e você pode escrever. Entendeu? Mas eu acho que vai me pedir uma autorização antes. Então a gente vê. Depois a gente vê isso. Fabi. Oi. A Manu falou pra avisar que ela não tá se sentindo muito bem, ela não vai entrar de novo. Tá, tranquilo, tudo bem. Tranquilo. Obrigada. Gente, vocês viram aquele simulador do Sisu que tem no negócio do simulado? Já. Eu passei por um monte de curso doido, tem até engenharia de pesca. De pesca? Engenharia de quê? Pesca. Eu passei pra engenharia de pesca. Mas já chegou a nota de redação de vocês? Não, mas eu coloquei a minha nota de redação do ano passado, pra ver o que acontece. Ah, tá. Passei por um montão de faculdade, por pouquinho que eu não passo pra psicologia na UFRJ. Olha, que legal. Tem um monte de curso que eu não sabia que existia, tipo produção de grãos. É mesmo? Também não sabia. Deve ser em alguma região específica, né? É. Mas engenharia de pesca foi muito engraçado. Ai, gente. Bom, olha só, vamos retomar então. Talvez, não sei se vai entrar mais alguém. Acho que o João estava também no link anterior, ele entrou depois. Nem falei com ele, acho que ele não voltou. Se vocês puderem mandar aí para ele. Bom, então a gente estava falando do Carlos Magno, né? O Carlos Magno, ele consegue... Carolíngio. Isso, vai ficar conhecido como Império Carolíngio. É um momento em que há uma centralização na figura do Carlos Magno, mas isso não significa que não existissem mais os feudos. A estrutura econômica era muito baseada nessa prática do feudalismo. Nessa prática do feudalismo, né? Então, assim, tem o Império Carolíngio, que tem uma figura central de um imperador, e aí é imperador porque ele conquistou vários outros espaços ali ao redor, né, do Reino Franco, mas, assim, existia ainda essa estrutura feudal. É só a gente ver o período, né? Ele governa ali no final do século VIII até o início do século IX. Com a morte dele, os filhos e netos vão começar a disputar muitos domínios territoriais, né? E aí acaba acontecendo uma divisão. Eles vão, eu acho que tá. Não sei se está aqui. Aqui, tá em cima, ó. Com a morte de Carlos Magno e tal. Eles fizeram, os filhos e netos entraram numa disputa, e aí eles resolveram dividir os domínios territoriais do Carlos Magno, assinaram um tratado, que é o Tratado de Verdun, que é bem importante de vocês saberem, está sinalizado aqui, que é o tratado que dividiu justamente
esses domínios do Carlos Magno. Só que com essa divisão acabou enfraquecendo aquela ideia de centralização, né, que existia por conta da figura de um império unificado, apesar da estrutura do feudalismo estar presente. E aí, depois do Tratado de Verdun, com essa divisão, isso acabou fortalecendo ainda mais os pequenos reinos, as relações de vassalagem, e aí essa estrutura do feudalismo ganhou ainda mais força, tá? E aí tem aqui algumas informações. Oi, João, tudo bem? Você está ouvindo a gente? Oi, professora, tô sim. Oi, querido, que bom. Tá ótimo, então. Qualquer coisa, se ficar pendente, alguma dúvida, é só falar, tá? Beleza. Tá. Então, a gente tem essa questão, então, assim, de alta Idade Média, que são esses primeiros 500 anos, o que é preciso saber? Preciso saber do processo de feudalização, é preciso saber como é que funcionava um feudo, que é aquilo que a gente falou, dos impostos e tal, saber o que era um servo, saber o que é a relação de vassalagem, que é essa relação entre vassalo e suzerano. Então, o senhor feudal é vassalo do rei e o rei é suzerano do senhor feudal. E abaixo do senhor feudal, trabalhando lá na terra, você tem os servos. Tá? Esse servo é preso à terra, ele não é propriedade do senhor feudal, ele o vínculo dele é com a terra. Bom, e é preciso saber dessas duas dinastias que eu falei e do Império Carolíngio, que é importante, que é um momento ali de centralização de uma determinada parte. Tá? Baixa Idade Média, né, que já seria esse período aí depois do ano 1000. Mas uma coisa que é importante, que eu não falei, que estaria dentro dessa cronologia da Alta Idade Média, eu não falei porque aqui vai aparecer depois no material de vocês, mas é a expansão do islamismo, que ela começa, na verdade, nos anos 600 e pouco, que é o ano em que o Maomé viveu, né? É o tempo em que o Maomé viveu, então isso começa no século VII. A gente vai falar mais para frente, tá? Mas acontece aí dentro desse período chamado de Alta Idade Média. E é muito significativo, muito importante, porque é uma outra religião monoteísta que entra para disputar com o cristianismo e o judaísmo, assim. E a importância dessas religiões monoteístas é a de que elas legitimam determinados governos, né? Então, os lugares por onde o islamismo passa e consegue converter maior parte da população são lugares em que a religião islâmica vai ter uma influência bastante significativa no estabelecimento do poder político também. Tá? Então, isso começa a criar uma série de questões com o cristianismo, enfim. É bem interessante. Tá? E aí, aqui, Baixa Idade Média começa sinalizando a questão do crescimento demográfico a partir do século X, então a partir dos anos 900, mais ou menos. O índice de mortalidade começa a ser menor do que o índice de natalidade. Só lembrar que a expectativa de vida nessa época era baixíssima, né? As doenças eram difíceis de ser controladas, enfim. Uma vida bastante sofrida. Mas aí tem o aumento populacional, né? Aqui tem uma diminuição das epidemias, um assunto caro hoje para a gente, né? Apesar de ter essa diminuição de epidemias aqui por volta dos anos 900, lá em 1300, 1400, a gente vai ter uma epidemia imensa de peste bubônica, que é a chamada peste negra, né? Também, na época. Eu devo falar dela um pouquinho na live lá de quarta-feira. Mas, assim, o geral é que, assim, próximo do ano 1000, existia uma sensação de melhora das condições de vida. Tá? Tem também certo avanço nas técnicas agrícolas, enfim, tem uma série de melhorias. Uma coisa interessante é que eles achavam, assim como nas vésperas do ano 2000, vocês estavam nascendo ainda, mas existia um medo muito grande do fim do mundo e tal. Sempre que tem uma virada de milênio, tem uma questão meio angustiante assim que paira sobre a humanidade. E nessa época não foi diferente. Tinha uma série de profecias que relacionavam a virada do milênio ao apocalipse, uma série de coisas interessantes. Bom, vou tentar ser sucinta para dar tempo da gente fazer as atividades, tá?
Aqui fala, como eu disse, né, da questão da peste. Ah, e fala o que é muito importante da gente saber de Baixa Idade Média, da questão das cruzadas. As cruzadas, elas têm uma dupla motivação, digamos assim. Uma é a motivação mais óbvia, que todo mundo sabe, que é a motivação religiosa, né? Que é a questão... só para lembrar, as cruzadas são um movimento alavancado pela Igreja, pelo Papado de Roma, que vai motivar os seus seguidores a saírem, né, em busca da reconquista da Terra Prometida, enfim. E essa ideia de reconquista está ligada à perda dessa terra prometida para os muçulmanos, né? Para o islamismo, que vinha crescendo aí desde os anos 600. Tá? Então, essa terra prometida é Jerusalém. Né? Esse era um dos objetivos. Tinha um outro objetivo também que é interessante, que é a questão da reunificação da Igreja Católica. Vocês lembram que a gente falou do cisma do Oriente, da divisão da igreja em igreja apostólica romana e igreja ortodoxa, igreja cristã ortodoxa, que era a igreja lá do Império Bizantino. Sim. Então, aí as cruzadas tinham esse objetivo, assim, de tentar reunificar a cristandade. Fala. Não, é só porque tinha mais um assunto que motivou os cruzadas, que foi a perdão do pecado, né? Que eles eram motivados, tipo assim, se você é um pecador, indo nessa cruzada, você será perdoado de tudo e você poderá voltar e ter direito ao paraíso, né? Então, isso foi uma das coisas que motivou muitas pessoas que deviam alguma coisa a participarem dessas guerras, né? Não, era só isso. Com certeza, bem lembrado. Porque, assim, imagina, né, gente? É uma partida sem nenhuma garantia material, assim, prática, né? Então, a pessoa aí não sabia se ia voltar, a família ficava sem saber, não tinha como ter notícias. Estava indo rumo a uma guerra provavelmente sangrenta. Mas isso é muito... as pessoas iam muito fiéis a essa ideia mesmo, né? Se não tivesse essa motivação religiosa, dificilmente se teriam convencido tantas pessoas a embarcar nessa. E essa ideia tem uma ideia coletiva, né, de lutar por Deus, né, pelo seu próprio Deus, mas tem uma ideia individual, né, de um beneficiamento individual, que é exatamente essa ideia do perdão. Bem lembrado, Maria. Tem mais uma curiosidade também, de que, na verdade, os cruzadas, eles não tinham sido especificamente criados para a reconquista de território. Na verdade, eles eram postos, meio que em casas e tal, meio que plataformas em determinados lugares de estrada, e eles eram meio que guardas das pessoas que estavam retornando à terra cristã, né? Porque eu não lembro tal do movimento social, mas teve um conflito religioso em determinado lugar, e essas pessoas eram cristãs, elas estavam retornando. Sim. Então, o Papa, eu não lembro, acho que não foi o Papa Urbano, mas um Papa lá, juntou uma galera e tal, e falou assim, vocês vão proteger essas pessoas que estão retornando em favor a Deus e tal, papapá. Depois que terminou, que as pessoas conseguiram sair, não tinha mais um propósito fixo para essas pessoas, para os cruzadas. E foi isso aí, que foi o Papa Urbano, depois, quando ele viu que as pessoas que foram treinadas para guerrear não tinham mais motivo, foi aí que ele lançou essa ideia de reconquista de território, né? Sim. Sim, você vai atualizando os objetivos, né, na verdade, de acordo sim. De acordo com as circunstâncias. Assim. Não, é muito interessante essa história de cruzados, porque, tipo assim, eu não sabia disso, entendeu? E foi lendo o livro e tal que falou que, na verdade, os cruzados eram guardas, né? Guardiões e tal, dessas pessoas que estavam voltando. Agora, depois eu te falo exatamente do lugar e o porquê, mas tá no livro, eu falo, mas é legal. Ai, que legal. Porque, assim, tem várias frentes também, né? E foram várias expedições, né? Sim. Foram várias. É bem complexo. Assim, na teoria, são todos com o mesmo objetivo, né? Mas é depois que você vai vendo que, na verdade, não é só por causa de reconquista de território, mas sim por orgulho, né?
Sim. Porque várias vezes eles perderam e, tipo assim, muitas pessoas morreram. E foi mais um motivo, assim, não vou falar nacionalista, mas é um sentimento, assim, Sim. de retomada, né? Pertencimento, né? Sim, Isso de pertencimento. com É certeza. muito legal. Eu É recomendo, muito legal gente. mesmo. Muito bom. Tem uma série, né, na Netflix, não sei se ainda está disponível, não sei se é série ou se era Tem um filme, né, que chama Cruzadas, mas eu acho que tinha uma série na Netflix. Ah, não, era um episódio daquela série Vikings, que tinha essa questão dos cruzados. Eu acho que foi isso. Era bem, bem interessante também. Nunca vi. Depois eu vou dar uma procurada, eu posto aqui na biblioteca de classe na pasta dessa aula. Uma coisa que é importante a gente lembrar das cruzadas é o efeito comercial que elas têm, né, de modo geral, assim, de modo bem amplo, da abertura de novas rotas e tal. E isso vai gerando uma outra dinâmica para esse mundo que até então era um mundo feudal, né? Então começa a ter uma reativação das cidades, uma reativação das rotas comerciais, o trânsito com a Ásia volta a acontecer. Então, isso um efeito assim, muito poderoso das cruzadas, né? E que vai ser, de alguma maneira, irreversível, assim, porque o feudalismo vai cada vez perdendo mais espaço. Tá? Bom, aí aqui fala um pouco sobre a questão da peste, né? E a gente vai falar disso melhor lá na live de quarta-feira. E aí a questão da expansão do islamismo, que é bem interessante e que fundamental assim, para a gente entender esse período medieval, tá, gente? A questão da figura do Maomé, da expansão do islamismo, é claro para todo mundo? Uhum. O Maomé é considerado, né, assim, uma espécie de mensageiro dessa doutrina islâmica, né? Assim como Jesus Cristo tinha sido considerado mensageiro da doutrina cristã, né? Mas assim, o islamismo não reconhece essa divindade, né, no Maomé. Me corrija se eu estiver errada, Maeva. Assim como o cristianismo reconhece uma espécie de divindade em Jesus Cristo. Mas essa é uma questão, né, comparativa entre duas das maiores, né, religiões monoteístas do mundo até hoje. E assim, o que o islamismo consegue fazer, consegue conquistar, realmente muito significativo. Eles têm uma postura bastante expansionista, assim, conseguem negociar diplomaticamente mesmo, né, o apoio de determinados povos aos seus interesses, então com anistia de impostos, tem uma série de estratégias bastante inteligentes, né? Desculpa te interromper de novo. Nada, Nossa, um pode esquema. falar, por favor. Eles tinham, sim, acordos com os cristãos, né? De que, tipo, os cristãos poderiam ir livremente até a cidade sagrada e, tipo assim, realizar suas normas culturais, religiosas. Só que eles tinham que pagar uma taxa. E Sim. isso foi um dos motivos pela qual vandalizavam, né, os cristãos, do tipo, nossa, eles se sentiam humilhados por ter que pagar numa cidade que supostamente eles achavam que pertenciam a eles, né? Uhum. E foi isso, na verdade, o Papa Urbano II, foi o que ele disse. Foi que ele se recusava a ter que pagar taxas, né, para poder ir até essa cidade, entendeu? Foi um dos motivos pela qual ele iniciou essa cruzada. Então, né, todo mundo sabe, eles começaram a invadir as terras muçulmanas e devastar cidades, né? E foi aí que, a partir daquele momento, que os muçulmanos fecharam as portas e declararam, assim, guerra e proibição total de qualquer cristão nas terras deles, né? Pois Com eles é meio 8 ou 80, sabe? Tipo, sim. a gente dá um pouquinho, a gente dá a mão e vocês querem o braço, não vão ter mais nada, entendeu? Exatamente isso. Foi um acirramento, assim, né? As coisas poderiam ter sido conduzidas de uma maneira mais flexível, né? Mas com essa atitude dos cristãos, sim, né, acabou provocando uma reação, né, mais radical, né? Exatamente. É bem interessante isso para
para a gente desconstruir, né, essa ideia da violência inerente ao islamismo, esse estereótipo né, da questão da associação mesmo que o Ocidente criou, sobretudo depois da queda da União Soviética, entre né, países árabes e islâmicos no geral, a questão do terrorismo, do radicalismo, enfim, porque quando a gente estuda esse momento, a gente vê que, inicialmente, a postura deles é justamente contrária a essa, né? Pois é. Mas é que, assim, a gente acaba se baseando muito em fatos atuais, ou fatos que a gente ouve muito falar, né? Então, isso, quando eu comecei a ler o livro, eu olhei e falei assim, gente, não é possível que ninguém tenha falado sobre isso, sabe? Então, por exemplo, atos terroristas, né, que são atos, assim, de genocídio, aconteceram primeiro por parte dos cristãos. Eles chegaram nas vidas e começaram a matar crianças, mulheres, homens, todo ser humano que passava pela frente, sabe? E que fosse especificamente islâmico, né, muçulmano. Então, eu acho interessante, né, saber sobre isso. Eu acho interessante. Que aí você desloca, né? E aí você diz, isso vai ser feito por quem quer que considere conveniente em determinado momento. Não é uma especificidade de uma determinada, né, religião. Assim. É a maneira pela qual os homens de determinadas circunstâncias agem, né? Sim, e é bom lembrar também que houve terrorismo assim, cristão, islâmico, teve terrorismo judeu também, que eu ouvi falar. Eu vi numa pesquisa, inclusive, que ele escreveu um artigo sobre isso. Depois eu falo assim, não quero dar spoiler não, mas... Não, pode falar. Existiu assim, vários tipos de terrorismo, né? Até porque o ato de terrorismo é chegar matando uma grande parcela de pessoas num determinado local, né? Então, é um termo, assim, que não... De maneira aleatória e genocida em um lugar. Entendeu? Não abrange só uma parte de um grupo específico. É um ato... exatamente. É um ato, né? É um ato com determinadas características, né? Que pode ser mobilizado por diversos tipos de povos. Exatamente. Mas hoje em dia você fala de terrorismo e já vem logo na cabeça homem-bomba, né? Aí homem-bomba quem? Se associa, né? Mas isso uma visão muito, né, ocidentalizada, assim, né? Sim. Né, é triste, né? É triste. Muito triste, né? Porque aí você cria estereótipos muito difíceis, assim, de serem combatidos no senso comum, né? Acho que só estudando essa época mesmo para a gente poder né, deslocar mesmo essas coisas mais cristalizadas na nossa cabeça. Né? E aí tem uma questão, né, que está aqui nesse parágrafo que eu estou sinalizando, super importante em relação à fomentação islâmica do trânsito cultural, dos intercâmbios e tal. Então, aqui mostra, né, a sintetização de elementos helenísticos, que é aquela fusão cultural ali do Império Macedônio, né, com as referências romanas, gregas, persas também. Então, Bagdá, por exemplo, foi um grande centro cultural, incentivado, né, pelos governos muçulmanos. Então, tem avanços científicos, né, da medicina e tal, super importantes nesse período. E aqui fala no finalzinho sobre a criação das primeiras universidades europeias, como uma das consequências dessa movimentação, dessa dinamização cultural promovida em grande parte por essa expansão do islamismo, enfim. Então, isso vai dinamizando culturalmente vários povos, né? Mesmo os que eram considerados opostos, né? Os povos cristãos e tal, está todo mundo imerso num mesmo movimento, né? Que é esse movimento da reativação das cidades, das trocas comerciais, voltam a serem utilizadas as moedas. Então, tem uma série de mudanças que vão acontecendo e isso demonstra como o feudalismo ia cada vez mais caindo em desuso. Tá? E aqui fala exatamente sobre isso, sobre a crise do feudalismo,
e mostra assim, que não é algo imediato, né? Que essa urbanização que a gente está falando, essa reativação das cidades, o surgimento das universidades. E aí é legal de pensar que o surgimento das universidades ele corresponde a uma espécie de, digamos assim, esvaziamento do poder dos mosteiros de reterem o conhecimento. Né? Então, assim, a universidade é um espaço de produção laico do conhecimento, ou seja, é um espaço não necessariamente ligado à igreja, apesar de muitas dessas universidades serem católicas, enfim, mas é um espaço que não é um espaço diretamente ligado à igreja, não é um espaço de confinamento, de celibato. As universidades são espaços abertos, né, para a produção do conhecimento. Então, é meio que uma atualização, digamos assim, do papel dos mosteiros na Idade Média, é o que as universidades começam a fazer, né, em termos de produção do conhecimento. E isso, essa criação das universidades, ela democratiza muito o acesso ao conhecimento, né, ao ensino, enfim, às pesquisas. Antes era algo muito, muito restrito ali ao universo do clero, né, às pessoas que viviam nos mosteiros, tá? Bom, e aí, como eu estava dizendo, né, a crise do feudalismo ela não está imediatamente ligada a esse desenvolvimento urbano cultural. É um processo, né? Isso leva tempo. E aí aqui fala que assim muito também dessa crise do feudalismo se deve ao que a burguesia, que é uma classe que está surgindo nesse momento, e é importante lembrar que burguesia traduz uma ideia de comerciante, né? Então o burguês é aquele que visa o lucro, é aquele que trabalha com comércio, que parte do princípio que o trabalho dignifica o homem, e que, portanto, não tem uma linhagem aristocrática, não tem uma linhagem de nobreza, porque o nobre, ele nascia nobre, ele não precisava fazer nada. Era só relaxar que ele tinha a vida garantida dali para frente. O burguês não, o burguês é uma classe que nasce sabendo que ele precisa trabalhar para alcançar alguma coisa. Isso é uma mudança de imaginário mesmo, assim, né? É uma galera que surge, que começa a alavancar uma certa mentalidade que até então não existia. É a gente, professora. É a gente. Sim. É nós. Exatamente nós. Somos assim, descendentes dessa galera. O mundo capitalista tem a origem aí, né? Nesses princípios burgueses, do lucro, do juro, que até nessa época o juro, o lucro, era considerado pecado, era considerado cobiça. Você emprestar dinheiro e cobrar juro era condenado pela igreja, né? Vocês devem se lembrar disso. E isso é um dos princípios do capitalismo, né? E aí, e essa ideia também de que o trabalho, né, é o que dignifica o homem, né, de que a ostentação pelo simples nascimento, pelo berço e tal, não deveria ser, né, assim tão glorificada, né? E aí os burgueses vão sempre ser acusados de não terem os mesmos modos, o mesmo prestígio da nobreza, mas eles vão alcançar, vão conseguir comprar esse prestígio, né? Então, muitas das vezes, eles compravam títulos de nobreza para poderem se sentir mais pertencentes ali à alta classe, enfim. É um tema bem legal. E que vai se alterando até chegar à Revolução Industrial, Revolução Francesa, e aí eles de fato chegam ao poder, né? E tiram, se a gente pensar de uma forma bem panorâmica, eles conseguem tirar esses nobres do poder efetivamente. Tá? Então, essa burguesia começa a dificultar a estrutura, a engrenagem do feudalismo, né? E é isso que vai contribuir mesmo para essa crise mais derradeira mesmo dessa estrutura feudal. E aí começa a formação dos estados nacionais, que é um processo de centralização, de novo, né? Então, se o feudalismo foi uma engrenagem descentralizadora do poder, porque tinham vários senhores feudais e tal, a formação dos estados nacionais é um processo de centralização, tá? E aí a burguesia se beneficia muito disso. Tudo bem, gente? Até aí? Sim. Tá, Sim. então eu vou
como de praxe, pular essas questões aqui de vestibular. Depois a gente pode, se vocês tiverem alguma dúvida, enfim, na nossa próxima aula de revisional, a gente tem 10 minutos para fazer as de Enem, e aí elas estão aqui, ó, na página 54 de vocês. Deu para ter uma noção, assim, pelo menos panorâmica, desse período enorme da Idade Média? Uhum. Tá bom. Aqui, esse tema, ele não é muito frequente, né, no Enem. Mas, assim, se legal aparecer... de estudar. É legal de estudar. Hã? Mas é legal de estudar. É muito legal, né? Porque tem uns movimentos, assim, que são fundamentais para a gente entender o que o mundo se tornou depois, né? Mas, assim, às vezes pode aparecer, e é importante que vocês tenham, pelo menos, essa contextualização mais ampla na mente de vocês, né? Saber o feudalismo, saber que a expansão islâmica acontece em paralelo a isso, que depois você tem um renascimento cultural, qual é o papel das cruzadas, enfim. Tá? Então, vamos lá. A número 1. Para uns, a Idade Média foi uma época de trevas, pestes, fome, guerras sanguinárias, superstições, crueldade. Para outros, uma época de bons cavaleiros, damas corteses, fadas, guerras honradas, torneios, grandes ideais. Ou seja, uma Idade Média má e uma Idade Média boa. Tal disparidade de apreciações com relação a esse período da história se deve... Letra A, ao Renascimento, que começou a valorizar a comprovação documental do passado, formando acervos documentais que mostram tanto a realidade boa quanto a má. Não. Não por 2 motivos, né? Primeiro, que não tem comprovação, acervo documental no Renascimento, né? Isso é uma construção posterior. E segundo, porque o Renascimento faz a crítica, justamente aponta a Idade Média má. Tá? Não costumam reconhecer essa parte boa. Tá? B, a tradição iluminista, que usou a Idade Média como contraponto a seus valores racionalistas e ao romantismo, que pretendia ressaltar as boas origens das nações. Em romantismo, vocês já estudaram o ideal do cavaleiro medieval? Sim, num princípio dianista até, que eles tentam fazer o nosso cavaleiro de tanga aqui no Brasil. Exatamente. Na falta de uma Idade Média brasileira, na falta de um castelo medieval brasileiro, eles puxam o índio aí como meio que um ideal da origem, né? Esse eu mantenho, a letra B eu mantenho. Eu não excluo ela, não. Pode ser, né? O iluminismo, como eu disse, ele vai retomar o Renascimento, né? Apostando mesmo numa tradição racionalista, mais laica, né? Ou seja, menos religiosa, no elogio do conhecimento racional produzido, enfim, com provas e tal. Letra C. A indústria de videojogos e cinema, que encontrou uma fonte de inspiração nessa mistura de fantasia e realidade, construindo uma visão falseada do real. Não. Essa aí não tem o que estar certo. A nenhum momento tem que estar certo, né? Não tem nada que está certo aí. Ai, gente. A letra D, ao positivismo, que realçou os aspectos positivos da Idade Média, e ao marxismo, que denunciou o lado negativo do modo de produção feudal. Não. Eu acho que não. Não, né? E aí Marx também... chegou a falar sobre isso? Se você sabe basicamente o que é positivismo, você sabe que ele não faz essa operação, né, de realçar aspectos positivos, né? Positivismo não, sim, beleza. É uma corrente do século XIX, enfim. E a questão do modo de produção feudal vai ser analisada pelo Marx, sim, né? Mas, enfim, não é essa a questão. Não é isso que... Ele não está dizendo que é negativo. Enfim. Letra E. A religião, que com sua visão dualista e maniqueísta do mundo, alimentou tais interpretações sobre a Idade Média. Professora, o que significa maniqueísta? Maniqueísta é essa ideia de ser um ou outro, de ter só 2 lados. Tá. Tá?
seria meio que um sinônimo para essa visão dualista que aparece aí na questão também. Mais bom. Eu vou de B. Maniqueísmo remeteria a uma ideia bem polarizada mesmo, da pessoa não acho que é a enxergar B também. nuances, assim. Vocês acham que é qual? De B. 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 É isso mesmo. Letra B. Tá? Vou marcar. É a que faz mais sentido, né? Tranquilo. Bom, acho que a gente consegue. A gente tem 5 minutos, vamos ver. Tá, tem um textinho aqui. Na cavalaria... Opa! Peraí, mexi aqui. Opa. A gente estava... Acho que estava no anterior. Ih, gente, deu tilt aqui. Quer que eu leia o texto, professora? Quero, faz isso para mim. Eu vou voltando lá enquanto isso. Pode ler, Maia. Na cavalaria não entra quem quer. Reis e príncipes distinguem com sua autoridade essa confraria profissional, a que exige controlar o acesso, filtrar a admissão. O cavaleiro não é somente um guerreiro a cavalo, mas um membro reconhecido da aristocracia. Ótimo, isso aí. Na sociedade medieval, letra A. Ah, você já tem a questão? Achou. Já, mas pode ler, pode ler. Ah, tá. O acesso em uma ordem de cavalaria... Calma aí um minutinho. Tá. Desculpa, gente, eu tenho muito irmão e não tá dando. Imagino. Desculpa. Tá, o acesso a uma ordem de cavalaria, embora difícil, permitia a mobilidade social de um indivíduo na Idade Média, sendo um caminho muito procurado pelos homens de origem servil. Será que os de origem servil tinham como se tornar cavaleiro? Eles não tinham nem oportunidade para isso. Acho que eles nem podiam participar. É. Se não me engano, eles nem tinham... o homem servil é que nem raiz, eles estavam presos na terra, que nem aqueles placantes. Nossa, que esse analogia. deslocamento não poderia ser permitido, não né? O cavaleiro pressupunha, né, a ida para as guerras e tal. Não pode mesmo. Letra B, você lê pra gente? O ingresso na cavalaria era feito por meio de provas que avaliavam a competência militar e o conhecimento intelectual dos candidatos, valorizando assim o ensino clássico. Será? Acho que não. Meio que considero essa, sim. Não. Tá. C. A cavalaria era uma forma de exército profissional, uma vez que os nobres recrutavam homens dispostos a lutar em troca de um soldo. Soldo é um pagamento, tá, gente? Um salário. Ok. Eu não sei. Eles recrutavam? Acho que não. As ordens de cavalaria deram origem a instituições burguesas, uma vez que seu acesso era restrito aos homens que possuíam capital acumulado. Não, essa aí eu escuto. A cavalaria era uma expressão de uma sociedade que atribuía aos homens papéis correspondentes à sua origem social, no caso, aos nobres. Com certeza aí. É a letra E é a mais top da top, correto. Isso aí. É esse princípio mesmo, né? De uma galera que não tem o berço, né, aristocrático, mas que a cavalaria era uma espécie de trampolim para chegar perto disso, né? Então, um cavaleiro tinha um prestígio social não idêntico ao nobre, né? Porque isso era quase que era inatingível mesmo, mas elevava, digamos assim, a categoria daquela pessoa. Então, é letra E mesmo, tá? Essa questão do pagamento, do salário e tal, isso não é uma recompensa muito... Na verdade, a única recompensa que eles tinham, o Papa, ele permitiu que as pessoas que fossem para as cruzadas tivessem acesso a roubo de cidades que eles foram. Sim, eles saqueassem, né? Isso, saquear, isso. Então, era a única coisa que eles conseguiam. Eles conseguiam isso, né? E às vezes ganhavam terras e tal, mas assim, em espécie monetária, não. Né? A gente tem, menos de 1 minuto para terminar. Então, eu posso... Vocês têm o gabarito? Vocês querem que eu deixe com vocês? Ou então manda no fórum. Tá, só vou mandar lá no Google, qualquer coisa. Você pesquisar a questão no Google. Mas eu posso mandar lá no fórum, pelo menos dessas questões Enem.
Na quarta-feira a gente volta aqui no Zoom para retomar o nosso módulo, tá? Acho que a gente já vai para o próximo módulo, tá? E na quarta-feira deve ter a live também, minha e do Dudu, sobre as pandemias, eu confirmo com vocês. Como é que